Olá, tudo bem? Vamos a mais um episódio do nosso Intríade. Intríade especial como sempre, temas que vão com certeza impactar a sua vida. Nosso tema de hoje vai abordar um assunto que eu acho que é preponderante para aquele que está na obra de Deus, para aquele que tem um chamado missionário, para aquele que tem um chamado de liderança, para aquela pessoa que está aí na igreja esperando aquele momento de dar o passo seguinte no seu chamado, na obra, no ministério, e talvez não entendeu como se faz. E também para tirar algumas dúvidas a respeito do que é liderança. Quando a gente pensa em liderança dentro da igreja, pode ter aquela impressão de que ser líder é ser a pessoa mais importante da igreja, é quem manda. Líder é aquele que manda, é aquele que tem os privilégios, enfim. E quando a gente começa a pensar em liderança, em líder, como aquele que serve a modelo de Jesus, aí a coisa começa a tomar outra configuração, mas aí sim a gente começa a caminhar dentro do projeto de liderança de Jesus. É sobre esse tema que eu vou conversar hoje com meu amigo Pastor Mauro Rezende, mais conhecido aqui, especialmente aqui em Belém, como Maurinho. Mauro Rezende já é uma figura muito conhecida aqui na cidade de Belém, porque já veio muitas vezes aqui com a gente. É alguém que sempre traz um vinho novo de Deus pra gente. E a gente já tem que estar preparado com um odre novo também, para não arrebentar, né? Então, o Maurinho é pastor, teólogo, é um escritor, é um treinador, é coach, ele é compositor, né? Músico, cantor. Tenta cantar. Né? Rapaz, e é essa figura assim especial, maravilhosa, homem de Deus, canal de Deus para a vida da gente, e esteve conosco aqui em Belém, na nossa comunidade Altar, num evento muito importante para a igreja, que foi a Conferência de Liderança, preparando líderes para o crescimento, líderes em crescimento. E foi assim fantástico, e eu não podia perder essa oportunidade de tê-lo aqui, para a gente mastigar um pouco mais e dar também para você que assiste a gente um pouco do que rolou na nossa conferência. Mauro, que prazer receber você aqui. Você é um amigo assim daqueles que a gente coloca num lugar à parte, né, do coração. Obrigado. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. E você é um desses, né? Primeiro eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, né? Já te falei isso em off, quanto que eu te admiro e vejo quanto Deus te agraciou, quantos talentos, né? Sua capacidade, sua maneira de enxergar o reino de Deus de uma forma muito peculiar, né? Essa importância que você dá para uma igreja sadia, para um povo livre realmente em Cristo, e seus dons, suas habilidades, seu empreendedorismo. Então, o que eu te falei em off, quero falar aqui, né, de forma clara para todos, quanto eu te admiro. Então, estar com pessoas que a gente admira é um presente. Então, na verdade, às vezes as pessoas acham que a gente vem para abençoar e a gente acaba saindo abençoado. E eu agradeço a oportunidade, acompanho o programa, acompanho o podcast, acompanho o seu trabalho. A Escola de Adoradores, de uma certa forma, eu vi o processo embrionário, né? Você faz parte da história, amigo. E meio que a gente vai sincronizando nossa vida, e um pouco muito parecido, né? Situações que a gente foi vivendo, você foi vivendo. E quando a gente encontra, fala, caramba, parece que a gente está passando as mesmas coisas e períodos muito próximos. Então, parabéns pelo seu excelente trabalho de sempre, por tudo que você faz, geralmente é de muita qualidade, excelência, transmite a glória de Deus, a excelência de Deus. Então, feliz sou eu por estar aqui no Intríade junto com você. Maravilha, não vai ser conversa de compadre não, viu? Vai ser... E vai ser também. Acaba sendo, né? Bom, o tema que você trouxe no segundo dia da nossa conferência, no domingo à noite, foi muito, muito impactante. Você falou de um tema que já ficou gravado aqui no meu coração, né? Liderança servidora, igreja magnética. Da onde vem isso? Como é que isso foi construído no teu coração? Esse tema tão, tão profundo, tão desinstalador. Porque eu acho que esse tema aí nos desinstala de algumas cristalizações que a gente faz com relação à liderança. Então, quando a gente começa a entender toda a estrutura do pensamento de Jesus sobre questão de liderança, a gente vai lá para a ceia.
quando ele começa a formatar uma percepção muito clara dos discípulos, porque eles estão sempre indagando quem é que ia comandar o comércio ali, quem é que vai ser o cara, quem vai ser o CEO, quem vai ser o comandante do negócio, né, quem vai ter a patente maior. E nós somos humanos, a gente está sempre numa relação de líderes, e geralmente quando a gente sabe que o mais velho vai sair, vai fazer uma viagem, todo mundo fica na expectativa agora. Quem vai ficar no lugar, né? Exatamente. E Jesus nunca deixou muito claro para eles quem iria tomar as decisões maiores. Isso acontece lá na frente, mas depois de muito ensinamento. E de uma forma, o que eu vou falar assim parece que é uma coisa, como você disse, ela vai desinstalando algumas coisas. Deus usou uma pessoa que não é do meio cristão para trazer luz a respeito de liderança. Aquele livro Liderança Servidora, ele é um tapa na cara, às vezes, da igreja, da liderança religiosa, da liderança denominacional, onde a gente sabe que há disputas ferrenhas por cargos, porque ver quem comanda, e aí há disputas internas, loteamentos, né, internos, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é nosso. Aliás, nunca é nosso, é meu, né? É meu, né? Só primeiro meu. Eu, depois eu. Então a gente vê disputas e coisas muito fortes a respeito de ocupar lugares específicos dentro da casa de Deus. E até mesmo no dia a dia da igreja, né? E aí você percebe que ele consegue entender a clareza do pensamento de Jesus. Quando ele fala, olha, o maior de vocês não vai ser quem senta na mesa. Porque quem senta na mesa numa festa é alguém muito especial. Só que Jesus inverte a lógica. Ele vem e quebra uma lógica, né? Há um pensamento humano aqui de proeminência, de controle, né? De determinar. O homem sempre quis escravizar as massas, determinar o que os outros pensam, vão comer, e eles dão voz de comando. Jesus falou, não, no céu, se você quer o favor de Deus, se você quer ser alguém não só atraente, mas interessante, você vai ter que aprender a servir. O servo é o Senhor, Ele é o maior. Então a matemática muda, ela inverte, Jesus inverte as polaridades, e é esse o significado de liderança servidora e igreja magnética. Não há nada mais poderoso do que você ter alguém que te serve. Não há nada que abre mais portas do que quando você passa a servir as pessoas de forma amorosa, sem intenções maiores. Despretensiosa, né? E isso tem um efeito no cérebro de oxitocina. Quando você aprende a servir, seu cérebro recebe estímulos que mudam seu estado fisiológico, traz a substância da felicidade. E você sabe, você é um cara acadêmico, que em Harvard nós temos ali, eles têm uma matéria sobre felicidade. Perfeito. Não é verdade? Então, Jesus está dizendo o seguinte, você quer ser feliz de verdade? Cara livre, né? Livre mesmo, na alma, no espírito, no corpo, na mente, nos pensamentos, nas emoções, você é escravo de ninguém, sirva. Né? Então, você já esteve perto de gente, você faz isso, mas já não é bom você estar perto de alguém que está pronto para te servir? É isso, essa Na verdade, eu acho que todo mundo já teve aquela experiência de, em algum momento da vida, mesmo que não seja essa pessoa servidora, que já tem esse perfil servidor, mas que em algum momento praticou alguma ajuda para alguém, se colocou voluntário para servir alguém, para ajudar alguém. Sim, sim. A sensação de bem-estar que essa pessoa tem, e eu estou falando da pessoa que serviu. Por exemplo, nessas tragédias que a gente, sim, infelizmente tem que enfrentar aí no mundo, né? Seja de enchentes, de guerra, de pandemia, aquelas pessoas que estavam servindo, parece que voltam com um senso de importância, Com certeza. com um senso de, cara, de fato eu existo. Porque a gente de fato existe quando a gente existe para o outro. Exatamente, transbordar no outro. Colocar a sua vida à disposição do outro. E esse é o sentido da felicidade.
Jesus está falando exatamente isso, porque em algum dos contextos ali, onde ele falou, não vim para servir, para ser servido, mas para servir, a mãe de alguém que estava lá falou assim, olha, arruma um jeitinho aí para os meus filhos, um na direita, né? Tipo, fazendo um lobbyzinho ali já. Exatamente, né? Então e mãe, né? Você sabe que mãe, pô, deixa meu filho sair na foto e tal, querendo arrumar um lugarzinho para ele e tal. E o próprio Jesus falou, olha, não compete a mim. Não sou eu que determino quem vai estar à minha direita, à minha esquerda, quem vai sentar ali do lado. Esse compete ao meu Pai, né? Mas uma coisa eu digo para vocês, o Filho do Homem não veio para ser servido. Então, se você está procurando status, posição humana, você veio o lugar errado, bateu na porta errada, você frequentou o balcão inadequado para isso, né? E eu acho muito interessante, porque Jesus está trabalhando com uma área que é muito séria. Todas as pessoas que quiseram entrar num patamar de serem deuses, senhores, né, das massas e tudo, eles foram ficando loucos. Porque o único que foi capaz de dizer eu sou e consegue manter isso sendo quem é, né? E de uma forma que ele não tem sombra de variações, não muda, é o próprio Deus. Porque de fato ele é, né? Nós somos apenas sombra, nós somos pó cósmico, né? A gente é uma poeira no meio desse universo fantástico, maravilhoso, e que às vezes nós nos esquecemos de fato quem nós somos. E Jesus vem e baixa a bola da gente, né? Calma, baixa a bolinha sua. Você é apenas um ser muito insignificante diante de tudo isso, né? Desempina o nariz, tira o peito de pombo, né? Desinfla esse ego aí e passa a ser um cara feliz, leve, onde roda mais tranquilo o sistema interno, né? A mente é mais tranquila, porque você não está ali com expectativas de ser reconhecido, lembrado, né? Isso vai acontecer porque você se torna alguém atraente. Só que isso é sintomático, isso é uma reação que vai acontecendo baseado numa postura descompromissada de querer ser mais do que é. Deixa eu te dar uma provocada, vou provocar, né? É claro que a gente sempre aqui no programa, a gente sempre tem todo cuidado. Sim. Né? E respeito a toda a liderança que a gente tem, a todos os pastores, amigos que estão espalhados aí por todo esse país, né? Mas a gente sempre encontra, mesmo entre os amigos, quando é amigo da gente, a gente só faz olhar e dizer, é meu amigo, né? Mas como é que a gente pode entender esse contraponto quando eu penso em liderança servidora, em líder que serve a modelo, a exemplo de Jesus, quando de uma época para cá, acho que de uma década para cá, até um pouquinho mais, se estabeleceu um princípio dentro de alguns arraiais, que é o princípio da honra. Então, alguns pastores entraram numa vibe de serem honrados, que se transformaram naquilo que você falou, em senhores, né? Sentaram-se num trono, de modo que, para eles estão numa posição de honra, e existe todo um trabalho feito no entorno para que esses súditos, que são ovelhas, que são membros da igreja, que fazem a igreja, sirvam a esse líder pelo princípio da honra, né? E aí tem promessas de prosperidade, promessas de milagres para aqueles que honram essa pessoa. Acabam se colocando quase que no lugar de Deus, porque antigamente a gente falava, sirva a Deus, siga a Deus, faça tudo por Ele, se entregue e Deus vai te abençoar, porque Deus, Ele cuida daqueles que estão na guerra, que vão para a guerra, Ele que cuida. Era Deus que a gente dizia, né? Eu lembro de irmãos que diziam, não, eu estou passando esse problema porque eu rejeitei a obra de Deus, né? Porque eu não quis servir a Deus. Sim. Hoje não, hoje tem mais alguém nessa escala. Nessa escala aí, serve essa pessoa aqui com todas as honras, porque é teu líder, porque é teu pastor, porque, né, é o magnânimo. Como é que você enxerga isso, Mauro? Então, você foi muito claro nas suas colocações e a gente vai entrar exatamente aí. O princípio está certo. A Bíblia fala que você deve dar honra a quem se deve honra, né? Toda autoridade é constituída por Deus, Romanos 13 ali. Você percebe que Deus sempre zelou pela posição do líder. Sim. Né? Você vê que Cã
quando ele ofende a honra do seu pai, e Moisés ali... Miriam, né? Miriam com Arão, né? É uma conversa muito séria, que até tem uma ministração falando sobre isso, né? Chamada Conversas Difíceis. Em algum momento você vai ter que ter uma conversa difícil, e Arão e Miriam achando que eram melhores do que Moisés, podiam tocar ali na liderança dele, mas como não vamos entrar nisso, vamos voltar aqui para a questão que você usou a palavra súditos, né? O princípio está certo, só que aí há o exagero do princípio, aquilo que a gente entra para o campo do desequilíbrio. Claro que você tem que honrar teu pastor, ter conexão com ele, seu líder, entendê-lo que ele não é alguém especial, mas ele tem uma missão específica e você está ali para apoiá-lo, para ajudá-lo. Passou disso, aí você começa a entrar em fã-clube, né? Aí você já tem aquela questão de sócio, torcedor, né? Você vai pagar ali royalties para fazer parte desse grupo, e isso aí é coisa que a gente chama das Amways da vida. Sim. Né? Então usa um princípio muito do céu celestial e faz aquilo se tornar uma empresa, uma maneira de você fazer venda direta. Você vai escalonando as pessoas no lugar, então você tem tantos líderes, você agora faz parte de um grupo seleto, um VIP, uma galera especial, e isso tudo é humano, isso é carnal. Isso aí é o que Jesus está desestimulando. Jesus não estimula isso. E eu sempre falo para as pessoas que chegam até nós e vêm de arraiais assim, né? Nós não estamos aqui falando de pessoas, né? Nós estamos nem falando quem está certo, quem está errado, mas deixando claro o que está certo e o que está errado. Não está certo isso. Geralmente, quando as pessoas entram num nível de frustração, é muito forte. É como se a pessoa caísse de um edifício muito alto. Então, quando ela chega lá embaixo, se ela sobreviver, ela entra em estado de UTI. Eu acho que o princípio aí, se a gente for entrar por esse caminho, esse princípio da honra, ele não é um princípio imposto. Porque no momento que ele se torna imposto, no momento que eu digo para você que você, como meu liderado, você tem que me honrar, eu já perdi. Como dizia alguém, né? Me ame. Não existe, não tem como. Ele é orgânico, natural, ele nasce, né? Eu falei para você ontem na igreja, está gravando hoje, né? Então, eu falei sobre um dos nossos líderes lá na igreja, o nosso diácono Geraldo, que é uma bênção de Deus. E um dia ele soube que eu gostava de tomar água com gás. Eu nunca pedi para ele comprar, nunca mandei ele comprar, nunca exigi que ele comprasse. E um belo dia ele chegou com uma garrafinha de água com gás. Aí a partir de hoje vai ter sempre a sua água com gás. Nunca foi exigido, nós nunca exigimos, aqui está a liderança da igreja, alguns líderes da igreja, nós nunca exigimos na igreja essa honra. Isso. A única honra que eu exijo é caminhe comigo e vamos juntos. Sim. Não é? Mas essa manifestação da honra que acontece a partir dessa identificação, e eu acho que entra aqui uma palavra de paternidade espiritual. Sim. Poxa, eu estou vendo uma pessoa que, cara, que eu preciso fazer alguma coisa, né? É o constrangimento do amor, da servidão, do líder servidor. Exatamente, é o carinho. Você ocupa um lugar especial no coração da pessoa de uma forma livre. Ela não é metodológica, você não cria um padrão comportamental para que as pessoas te reverenciem. Perfeito. Na verdade, há ali um padrão comportamental de referência, de reverenciar a pessoa, né? E esse nível de reverência, ela não é o padrão comportamental de Jesus, ela foge do sistema, né? Jesus está desestimulando, olha, os maiorais, os que governam, eles têm o controle, eles querem controlar, então eles querem ser os maiorais, eles querem determinar um comportamento de servidão, vocês estão aqui para me servirem. Mas entre vós não será assim. Jesus está desestimulando, olha, não é esse o modelo, não é esse o comportamento, né? Aí tem gente que acha difícil entender isso, porque é tão falado, tão ensinado essa reverência, né? Eu posso te admirar, qual o problema disso? Nenhum. Te agradecer, ter um coração grato por você nutrir a minha alma, ser alguém que é um ponto de referência,
Mas a partir do momento que a gente começa a colocar e fabricar semideuses, né, nós estamos criando os novos bezerros de ouro. Entende? Só não tem aquela cara de bezerro de ouro, mas ela está instalada na alma. Então, muitas vezes a gente fala, não, os amigos católicos, né, que tem lá um santo de barro e tal, a gente fica ali, mas e os que a gente coloca aqui dentro de nós? Né? Os ídolos que a gente Nossos vai provocando, ídolos, né? Sem formas humanas ou formas naturais, materiais, mas estão ali formatados dentro de nós, né? Então essas reverências, esses círculos de liderança dentro de uma igreja deveriam ser desestimulados, devem ser desmontados. Esses arraiais, essas tendas precisam ser quebradas. Por quê? Porque esse não é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é isso que você disse, é de uma honra que parte pelo caminho da importância do outro, né? E não daquilo que a gente coloca como produto de um marketing, de alguém que tem uma coisa muito especial, alguém que tem algo muito diferente de todo mundo, que todo mundo tem que bater uma continência para o cara. Então isso não é um modelo comportamental bíblico, né? Você percebe que homens como apóstolos que foram colocados por Jesus, eles foram cerrados ao meio, né? O próprio apóstolo Paulo morre de uma forma que não é nem perto e nem sombra da vida que ele teve. Ele morre decapitado no fundo de um cemitério em Roma, né? Assim, ficou muitos anos trancado dentro de casa, numa prisão domiciliar. Sim. E das 13 cartas ali que ele escreve, basicamente mais de 60% ele escreve preso. Quer dizer, esse cara tinha algum privilégio? Tinha ali um clubinho específico do apóstolo Paulo? Não, ele não tinha ali ninguém vendendo um produto de Paulo para dizer que era um discípulo credenciado ali, né, validado. Pelo contrário, ele disse, olha, vocês são as minhas cartas vivas no Senhor. Entendeu? Vocês são as marcas do meu apostolado. Quer dizer, ele deixou algo que vai além, transcende dessas coisas naturais, porque eu preciso comprar, porque eu preciso adquirir. Então existem fã-clubes. E Paulo, ele entendeu o evangelho. O cara teve uma metanoia de transformações pessoais, sociais, aquilo que ele entendeu a respeito de Cristo. Não teve ninguém assim que foi tão servo, tão entregue, né? Entregue, né? Tão cheio de amar os outros e se despojar de si mesmo. Não vamos longe, a carta dele a Filemon, né? Exatamente. Que em algum momento ele chega com o Filemon e diz assim, olha, se bem, eu vou te pedir isso, Filemon, que você receba Onésimo, né? Receba ele na tua casa, eu sei que ele te fez mal, ele te prejudicou, ele foi nocivo para ti. Verdade. Mas ele nasceu nas minhas entranhas aqui na prisão. Ele agora é teu irmão, ele não é mais teu servo, ele é teu irmão. Recebe como a mim. Ele diz, eu estou te pedindo isso. Se bem, o apóstolo Paulo, ele era isso, né? Se bem que você me deve até a sua alma, mas deixa isso para lá, né? Eu vou te pedir que você trate ele assim. Ou seja, Paulo sabia da importância dele. Paulo sabia do impacto que ele causou na vida de muita gente, mas ele não se dava ao luxo de usar essas credenciais para colocar na cara de ninguém que ele merecia todas essas honras. Ele não dava carteirada. Não dava carteirada. Você vê que ele usa a carteira dele quando ele está sendo açoitado, né? Vocês querem me bater? Então beleza. Só quero lembrar a vocês que eu sou cidadão romano de Roma. Então vocês estão achando que eu sou só judeu helênico, que eu sou filho de judeu nascido e criado aqui no pensamento grego e tal. Beleza, tudo bem, então tá tudo certo, mas aí de repente ele também começa a falar, olha, eu falo mais línguas que todo mundo, eu vi, né, o terceiro céu, Jesus apareceu diretamente para mim, não foi um homem que me trouxe o evangelho, não foi nada nem ninguém, mas aí ele sempre deixando, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte, porque o bem que eu quero fazer isso eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Então Paulo, né, e o nome dele já volta, né, ele já nasce ganhando um nome novo, que significa pequeno, Piccolo. Piccolo. E aí ele deixa de ser Saulo de Tarso, né, de uma família influente, o pai muito bem de vida, que ninguém ganha uma cidadania romana se não for alguém de importância na sociedade e tal, a gente sabe disso. Então você vê esse cara, né, cheio das pompas,
fariseu dos fariseus. Release dele, meu amigo. Acima da média, né? Da geração dele, ele estava lá em cima, criado aos pés de Gamaliel, caramba, vamos lá, né? E ele fala, eu considero tudo isso como refúgio, isso não é nada, eu quero perder tudo isso para ganhar Cristo. Isso é lindo, né? Ele vai, assim, começar a falar de Paulo, aí já, não, a gente vai aí já foi embora. E né? ele é um líder protótipo. E você vai olhar o que ele faz quando ele fala sobre os dons espirituais lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Que ele faz toda e põe na vitrine os dons espirituais, o quanto é importante, porque aquela igreja parecia ser uma igreja muito carismática. Sim. Nesse aspecto, né? Sim. E aí ele encerra lá o capítulo 12 para entrar no capítulo 13 assim, mas agora eu passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente. Eu poderia falar a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor. Aí... Exatamente. Agora, para entender isso, você precisa entrar numa outra atmosfera, que é a atmosfera do amor. Desse amor que está disposto, sim, a entregar-se pelas pessoas, é utilizar os recursos que você tem. Por exemplo, você tem um lugar muito importante, mas a quem muito se dá também, muito se é cobrado. Agora, quantas pessoas você pode direcioná-las sem precisar de escravizá-las? Então é isso que Jesus estava dizendo, usem todos os recursos que vocês têm, aproveitem os lugares onde vocês estão e quebrem esse conceito de escravidão, de súditos, né, de senhorios, porque para isso Cristo nos libertou, para a liberdade, para sermos livres. Quer dizer, ele era um homem preso em prisões domiciliares, né, mas era um homem ao mesmo tempo livre. Quer dizer, ele falou, as algemas amarram meu corpo, mas meu espírito é livre, minha alma é livre. Então, pessoas que são livres, a primeira coisa que elas querem é não terem súditos. Líderes que pensam como Jesus, eles pensam de uma forma libertária. Eles são libertadores do outro, do gênero humano. Olha, seja livre, vai. Aquele homem que estava ali, que eles chamam de o demônio gadareno, né? O cara estava infestado de demônios ali na vida dele, numa legião. Ficou um dia ali com Jesus. Jesus estava partindo para outro lugar e falou assim, não, vai e conta aos teus. Segue, amigo. Conta aos teus o que Deus fez por você. Segue a sua vida. Ele podia dizer, não, agora beija meu anel, você comprou meu kit, entendeu? Você já está fazendo parte da turma, como é que é? Não, Jesus falou, vai ser feliz, vai falar, deixa Deus criar o propósito dele na sua vida para que você cumpra a sua missão. E ele vai a Decápolis, né? Que é um conjunto de 10 províncias, né? E quer dizer, Deus falou, olha, você só vai ser livre quando você realmente cumprir o seu chamado, seu propósito, sua missão, quando essa missão que tiver no seu coração estiver sendo articulada, desenvolvida. E libertou o cara, entendeu? Vai embora, vai ser feliz. Não, mas eu te devo alguma coisa? Não, você não me deve nada, né? Você não deve nada. Eu vim para isso mesmo, para te libertar, para tirar você dessa escravidão, dessa zona de trevas que você está. Então, quando o líder entende isso, ele vive melhor. Entendeu? Quando eu entendi isso lá atrás, eu passei a me tornar um cara mais leve, mais feliz, não querer controlar nada, nem ninguém, não ter o dissabor de ter que ficar pensando o que o cara está pensando, onde é que ele vai, o que ele está fazendo e tudo, aquela loucura de achar que todo mundo está te roubando e que está te tirando alguma coisa. Nada. Tô bem, Deus me colocou aqui, eu posso servir quantas pessoas? 1000? Posso servir 5000? Então eu vou servir essas pessoas, vou lavar os pés delas, sem achar que eu sou alguém super especial, super importante. Tava te falando isso esses dias, acho que não sei se foi ontem, que quando a primeira vez que eu fui ministrar em um lugar assim muito diferente, assim, com muita gente, um lugar especial, os caras colocaram segurança para mim. Eu pensei, cara, deve ter alguém muito importante aqui, um cara muito rico, uma celebridade. E eu fiquei pensando, para que eu quero aquele segurança? Aí eu pensei, bem, se for só para vigiar as nossas coisas, beleza, mas para ficar andando, para evitar as pessoas chegarem a mim, para evitar que as pessoas venham falar alguma coisa, cara, sai de perto. Para que eu quero segurança? Então, às vezes eu vejo, tudo bem, tem alguns pastores que ficaram endinheirados, o cara hoje é muito rico, e aí tem muito dinheiro, quer contratar um segurança particular, tranquilo. Agora, um segurança para evitar
que aquilo pelo qual eu existo não se aproxime de mim, qual o sentido? Porque o sentido da nossa existência como líder são os outros. E aí você vê que existe uma intencionalidade boa, como aconteceu com os próprios discípulos que queriam afastar as crianças, né? Tipo, hoje não vem perturbar. Mas Jesus, não, pra que segurança? Deixa vir aqui. Exatamente. Né? Pode deixar. Bom, eu sei que você está gostando do papo, tá muito bom. Aproveita então, se realmente está gostando, deixa seu like aí. Compartilha com muita gente esse vídeo. É uma forma de você dizer pra gente que vale a pena a gente manter o Intríade acontecendo. Você vai ajudar a gente a estar mais estimulado e a saber que o nosso programa está sendo relevante para você e para muita gente. Então compartilha com muita gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e continua com a gente que esse papo vai longe, tá muito bom. Maurinho, seguindo, a gente pensa então na segunda parte desse tema, né? Liderança servidora, igreja magnética, igreja com magnetismo. O que é que você quer dizer com isso? Olha só, como eu te disse, não há nada mais poderoso do que servir. Você entender que assim, eu preciso desaguar tudo que Deus me deu para servir as pessoas. E aí você ativa leis. No meio secular eles chamam de leis de atração, certo? Nós chamamos de lei de plantio, que muda-se a nomenclatura, mas o princípio é o mesmo. A relação aí é a mesma. Uma igreja atraente, uma igreja inspiradora, uma igreja inspirativa, ela está baseada nas suas relações de amor, de fraternidade, de cuidar uns dos outros. Qual é um dos sintomas mais clássicos do ser humano? Você, como psicólogo, estudioso, sabe que é o da aceitação. A primeira coisa que a gente quer quando chega num ambiente onde a gente não domina é: será que eu vou ser aceito? Como que as pessoas vão me receber? Né? E aí quando você recebe braços abertos, acolhimento, aceitação, as pessoas querem ficar ali. Entendeu? Elas dizem: esse aqui é o meu lugar. Isso acontece em qualquer ambiente onde você vai estar, nas relações humanas. Então, uma igreja servidora, ela é acolhedora. Então, ela aprende a aceitar o outro. Não é essa postura assim de, então vou aceitar tudo. Qualquer coisa. Não é isso. Você aceita a pessoa, sim. Porque o evangelho é um funil. As pessoas acham que o evangelho é uma rede aberta. E ele não é. Entendeu? O evangelho é uma rede que puxa todo mundo e que vai trazendo um funil. Porque Jesus, ele deixa claro: olha, eu estou aqui falando para vocês, mas a porta é estreita, o caminho é estreito, não é fácil, não são poucos os que se acertam com ele, né? A gente vai abraçar todo mundo, mas chega uma hora que aí é um princípio da minha individualidade. A partir dali não sou eu que te aceitei que afunilo as coisas. É o evangelho que afunila as pessoas. Mas nós aceitamos todo mundo. Eu não posso chegar e tornar o evangelho aquilo que eu quero. Exatamente. O evangelho que precisa me transformar naquilo que o evangelho propõe. Exatamente. Tem gente que fala assim: não, mas então você não me aceita. Não, eu te aceito. Do jeito que você vier. Do jeito que você vier. Você é alguém como eu, que precisa da graça de Deus. Agora, tem algo que não depende de mim. Não sou eu que tenho que dizer para você que você precisa ter uma transformação. É o próprio evangelho, que ele é o espelho que a gente olha e fala assim: bem, eu preciso fazer uma mudança. Então Paulo diz que Deus escreveu dentro de nós as suas leis. Livro de Romanos, no capítulo 1. Entendeu? Então a lei só veio para poder mostrar o espelho, né? Opa, me refletir: peraí, sou um pecador, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a igreja magnética é aquela que, quando ela está andando debaixo de laços de fraternidade, ela se torna um lugar irresistível. É irresistível. Aí você falou sobre ser atraente e ser interessante. Exatamente. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo hoje de muito marketing.
Concorda? Sim. Então, existem muitas igrejas atraentes no Instagram. Lindas, maravilhosas, muito bem feito, organizado, com profissionais trabalhando na área da publicidade, da propaganda. E quem estuda, quem conhece um pouco, tem um pouco de leitura, entende que a propaganda é a alma do negócio. Você pega o nazismo, tudo aquilo que eles tinham como recursos, eles investiam muito dinheiro pesado em propaganda, em publicidade, em marketing. Eles foram muito eficientes nisso, né? Você sabe que os cabeças que dominavam essa área, eles tinham cultura de marketing, de publicidade e investiam pesado. Beleza, uma igreja atraente, né? Mas que tipo de magnetismo está por trás dela? Entendeu? Será que é a igreja da neomodernidade? Então, quando nós nos convertemos, a igreja não tinha propaganda, era muito difícil. Ou a igreja ela era magnética porque era uma igreja de oração, uma igreja que servia uns aos outros, e aí ia de boca em boca, alguém falando, cara, tem algo acontecendo ali que é extraordinário e tal. Então, esse magnetismo ia passando numa atmosfera espiritual e ia pinçando as pessoas que estavam com fome e sede de justiça. Pessoas que estavam famintas por Deus. E aquilo ia se alastrando. Às vezes, de repente, aparecia gente na nossa reunião, você fala, como que esse cara apareceu aqui? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. A igreja mal tinha programas em AM. Você vem desse ramo. Sim. Né? Sabe como era difícil uma igreja ter um programa de TV. Né? Pouquíssimas, raríssimas igrejas tinham uma rádio. Então, quem tinha uma rádio era um super privilegiado. Fazer um programa era muito caro. Então, poucas as igrejas, de 10 igrejas, meia igreja tinha alguma coisa ali. Então, o que é que levava as pessoas a um ambiente de fé? É que aquela igreja se tornou magnética. Tinha cheiro de pão no ar, né? Exatamente. Ela tinha perfume de adoração, ela tinha perfume de oração. E era um povo que estava muito focado em servir Jesus. Não que hoje não esteja, só que hoje a gente pode fazer uma embalagem bacana, nos tornarmos atraentes, mas depois não sermos interessantes. Aí entra aquilo que eu já ouvi, é até engraçado, né? Quando dizem que ninguém é tão feio quanto na foto da carteira de identidade, não é? E nem tão bonito quanto na foto do perfil do Instagram. É verdade. Não é? Dá pra maquiar, cara. Dá. Agora, existe uma coisa muito importante que eu ouvi um pregador falar, e eu sempre uso isso, é algo que eu repito frequentemente. Ele usou uma expressão assim bem interessante. Ele disse assim, a gente às vezes usa iscas para atrair as pessoas, né? Tranquilo. Então você coloca uma igreja com uma estrutura de show, com telão de LED, com paredes pretas, com iluminação, com câmeras filmando, né, um bom estacionamento, tudo isso aí vai atrair as pessoas. Sim. E é perfeito, é a isca que vai atrair, vai trazer, vai fisgar essas pessoas para cá. Os jovens, vamos fazer uma programação de jovens. Vamos pegar aí games para colocar, vamos fazer mesa de tabuleiro, vamos contextualizar, trazer, vamos fazer gincana, vamos fazer maratonas. Legal. E aí traz, beleza. Essa isca ela é muito importante para essa atração. Verdade. O problema é quando a isca vira o alimento. Que esse é o detalhe. Obrigado. É quando a isca se torna um alimento. E aí não tem mais nada além daquilo. Aí ela não se torna mais interessante, porque no momento em que você tira a isca e o que naquele dia não teve a isca, eles vão embora. Uhum. Eles não ficam, porque não é interessante. É verdade. É verdade. Você falou algumas coisas aqui que eu quero abordar assim de uma forma Pode ir. mais profunda. A nossa sociedade hoje, a gente os Einsteins, né? É o espírito dos tempos. A gente está vivendo isso aqui, não tem como você fugir. Jesus, na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele fala: Pai, eu peço que não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava dizendo, eles vão ter que viver o tempo deles. Cada geração vivenciar a sua geração, né? E a nossa sociedade produziu muitas coisas. E uma das coisas que é da nossa sociedade neomoderna, contemporânea, é que nós somos uma sociedade de bens e serviços.
A gente quer facilidades. A gente quer conforto. Sim, self-service, sim. Tudo certo, iFood, não quero cozinhar, não clicou, rapidinho. Tá na minha mão, 15, 20 minutos tá na minha casa, tá tudo certo. Então, micro-ondas, não quero cozinhar, coloquei, tá tudo certo. É o tempo que a gente vive. Só que as igrejas tiveram que contextualizar a linguagem para se tornarem atraentes. Então, hoje a gente vende muito bens e serviços. A pessoa chega, tem estacionamento. Legal, já arrumou um conforto. Ar-condicionado, poltronas de cinema, mega estrutura de som, estrutura de luz, telão de LED, né? Cafeteria, lanchonete, livraria. Cara, ele tem um shopping dentro da estrutura do prédio da igreja. Beleza. Será que Paulo usaria isso? Eu creio que sim. Provavelmente. Beleza. Jesus, nem tanto, porque ele não ia ter tanto tempo para construir estruturas e tal, mas talvez para poder gerar aí muitos anos e tudo, os apóstolos poderiam usar esse recurso, iriam utilizar a TV, o Instagram, a internet, beleza. Só que o problema é que essas igrejas acabam se tornando apenas bens e serviços para trazer aquelas pessoas, para manterem elas lá dentro como se fossem clientes. E aí não há o processo de transformação, porque não há pregação sobre cruz. Entendeu? Eu não sou contra nenhum processo de autoajuda, melhorar a estima de ninguém. Só que a primeira coisa que as pessoas precisam ouvir é a pregação do evangelho. E o que aconteceu é que as pessoas começam a embalar um evangelho neomoderno, muito líquido, né? Muito Bauman, né? Sim. Muito Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Então assim, vamos aqui fazer uma mistureba que parece, mas não é, né? Relativizar. Relativizar as coisas, secularizar a igreja. E isso tem sido um problema muito sério, né? Então assim, não há nenhum problema em usar iscas, pegar as estratégias, porque eu preciso falar com a linguagem da sociedade atual. Quer dizer, quem é a geração? Para qual a geração que eu estou falando? Então não dá para você brigar de arco e flecha sabendo que você tem hoje laser, armas poderosas de snipers que atravessam um lugar assim, de um a outro quilômetros. Quer dizer, eu vou usar as do sniper, né? Não vou usar arco e flecha. Se for necessário, eu vou usar, mas ela é um recurso mínimo perto de todo o arsenal Sim. que a gente tem. Vamos utilizar sem nenhum problema. Cria ali estacionamento, traz um lugar confortável, mas não muda o discurso. Entendeu? Não dá para mudar a essência. Aí, o que nós entendemos é o seguinte, aí é onde eu quero chegar. O magnetismo de uma forma que seja na visão de Deus, não baseada em bens e serviços. Então, a unção, ela é produzida por liderança servidora. Essa é a unção transformadora. A unção é esse magnetismo transformador que deixa a igreja atraente e interessante. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Entendeu? Porque todo o processo vai terminar e desaguar aonde Deus é que vai dar a canetada. A chancelar. Servo bom e fiel, exatamente. A chancela é celestial. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira querendo fazer uma igreja para as pessoas, né? Nós temos que ter esse cuidado. Para quem que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de eu fazer isso? Então, muitas vezes, as pessoas estão preocupadas em agradar os homens. E os apóstolos foram os primeiros a desagradar os seres humanos, né? Olha, compete a nós, continuar falando. Vocês podem nos açoitar, mas antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso é fácil fazer? Não é. Mas esse magnetismo está ali exatamente na igreja primitiva. Foi daí que eu tirei que a liderança era servidora e a igreja era magnética. As pessoas afluíam para lá, elas iam sendo salvas, e eles iam vivendo um comportamento de vida de aceitação, de amor, de cuidar. Você já estudou história bíblica, entende isso. A igreja de Atos cuidava dos pobres, coisa que o Estado não fazia, que a sociedade não fazia, dos doentes, dos leprosos, entendeu? Daquilo que era, aqueles que eram marginalizados pela sociedade, né? Recebiam bem os estrangeiros que vinham de fora.
Então, por isso que há várias recomendações, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, para serem hospitaleiros, né? Porque muitos, abrindo a porta de suas casas, receberam anjos. Entende? Então, esse espírito, ele não é utópico. Sim. Não é utópico. O evangelho não é utopia. Não é utopia, entendeu? Então, entendendo o evangelho a partir de Atos, ali no capítulo 2, 3 e 4, você percebe que no capítulo 6 nasce a diaconia. Sim. Porque era tanta gente afluindo. A demanda cresceu. Altíssima. Então criou-se um grupo que tivesse um foco específico em algumas áreas de servir. Entendeu? Para justamente serem excelentes, não deixarem ninguém do lado de fora. Eles tinham essa preocupação com o outro, com o irmão. Não era só venha a nós o vosso reino, não era só fazer campanhas financeiras, né? Sacrificar a alma das pessoas em algo que Deus não queria que eles sacrificassem. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí eu entendi que uma igreja atraente, interessante, ela é uma igreja servidora, porque eles viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, servindo uns aos outros, vendiam suas propriedades e bens, repartiam de forma que ninguém era necessitado. Quer dizer, não está falando que as pessoas eram todas ricas. Por isso que eu entendo que o avivamento não é baseado em prosperidade. Sim. Aquela igreja, a igreja tem avivamento, tudo é próspero, carrões ali na frente da igreja, um povo rico, bonito, parecendo aquelas propagandas de margarina e tal. Nada a ver, entendeu? Você percebe um avivamento numa igreja quando essa igreja é generosa. E aí, não é ser generoso não tem a ver com ter dinheiro no bolso. Tem a ver que eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu reparto. Então, repartir, cuidar um do outro, lembrar do irmão, ser uma igreja generosa. Esse povo é um povo atraente. É provado, é comprovado. E isso aí faz uma igreja ser magnética. Isso atende à maior demanda do ser humano, é justamente o que você falou aqui no início da tua fala aqui, né? Atende a uma das maiores demandas do ser humano. Exatamente. Que é encontrar-se em um lugar onde ele se sinta à parte. Exatamente. Onde ele seja acolhido, onde ele se sinta, onde ele não é um estranho. E eu acho que essa é a grande beleza da igreja, né? Para mim essa é a grande beleza da igreja. Quando você olha para a igreja e você vê, por exemplo, uma pessoa de patente, por exemplo, um militar de patente alta, que está sendo discipulado por um outro militar de patente inferior. Dentro da igreja. E ele está lá aprendendo, né? É verdade. Às vezes o patrão que está sendo discipulado na igreja pelo funcionário, pelo colaborador. Exato. Essa mexida que o evangelho dá na vida da gente, né? É verdade. Que nos coloca dentro desse ambiente onde, peraí, agora aquele que era servido vai servir. Vai servir. Aquele que mandava vai obedecer. Exatamente. Eu tive numa igreja em São Paulo em que o cara era um coronel da aeronáutica. Eu conheci um homem muito inteligente. Para você ter uma ideia, ele prestava serviços aqui na base de São Luís do Maranhão, onde se lança foguetes brasileiros e tal ali. Então ele era um cara, quando dava um problema no espaço aéreo e tal, ele era o cara que ia lá resolver. Na igreja ele estava ali na porta. E ele era a pessoa que cuidava dos irmãos mais simples da igreja. Cara, aquilo me transformou. Isso é lindo. O cara é um coronel, entendeu? Mas ele entendeu o evangelho. Entende? Assim, eu não sabia quem ele era quando nós chegamos na igreja. Fui ministrar lá. Se não me engano é Mogi das Cruzes. Não lembro agora a igreja, que tem muitos anos isso. E ele era um cara de patente altíssima na aeronáutica. Mas na igreja ele era um servo. Entendeu? Porque ele passava, os caras na igreja, ele fazia assim. Entendeu? Olha, assim, isso é transformador. Entende? Porque quando a gente começa a subir demais,
E a gente não tem... Chega uma hora, uma linha ali que você já começa a achar que você é quase um Deus. Sim. Entendeu? Então, todo líder, todo grande líder, ele precisa de um amigo fiel e franco. Fala, cara, desintoxica, sai desse lugar aí, desinfla esse ego, passa a usar o que você tem para servir, seja simples, manso, humilde de coração. Jesus está o tempo todo dizendo: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é esse cara que está falando isso? Igual ontem eu disse lá, a irmã grilada com Deus, brigada com Deus, chateada com Deus. Eu falei, minha filha, era melhor você ter brigado comigo, que é chateada comigo, você está brigando com o cara errado. Entendeu? Esse cidadão que disse, esse homem que disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, ele é simplesmente o Criador do universo. Isso começa, né, com essa compreensão, né, de onde está ancorado o teu ministério, né? Em que você ancorou seu ministério? Exatamente. Né? Em que é que você, qual é a sua base? Porque se o fundamento do meu ministério é o que eu posso receber do ministério, eu ancorei no lugar errado, né? Porque a base do ministério é aonde eu sirvo, né? O que é que há em mim ou que pode passar através de mim para alcançar o outro. Sim. Né? Na verdade, esse é um princípio da existência humana. Uhum. Por exemplo, só existe o eu em relação ao outro. O eu, ele não existe, ele não se identifica, ele não aparece, a identidade não aparece enquanto eu não tenho um outro, porque o outro vai me colocar na posição de eu e o outro. Entendi. Então eu só me identifico quando existe o outro. É verdade. Né? É uma questão normal. Por exemplo, até as nossas avaliações a respeito de nós mesmos, muitas vezes, tem muito a ver com o outro. Por exemplo, quando eu digo, eu sou baixinho. Tá, mas eu sou baixinho, por que eu digo que eu sou baixinho? Se eu conviver num lugar onde todo mundo é baixinho, eu vou dizer, não sou baixinho, eu sou. A partir de quem, né? Não, agora, qual é o ponto de referência? Quando vem alguém do meu lado que tem 1,90 m, aí eu vou dizer, eu sou baixinho. Uhum. É um Empire State. Em relação ao outro, porque o outro vai, né? A questão da beleza, a questão da inteligência, eu posso me achar o suprassumo da inteligência. Dependendo de quem está do meu lado. Verdade. Então essa relação com o outro, ela me valida, sim, ela também me desinstala, mas ela é o grande jogo da vida. Né? Isso aí. Tanto para eu crescer, né? Por exemplo, quando eu digo eu baixinho, pode ter um cara de 1,90 m que eu não vou crescer mais. Mas vai ter coisas que essa pessoa de 1,90 m vai dizer, como é que eu posso crescer do teu lado? É verdade. Não é? Exatamente isso. Então, quando eu penso em uma liderança servidora, as pessoas podem dizer assim, mas então é porque você só faz agenda, só viaja, você não tem uma igreja. Não tem uma igreja. Já abri uma igreja do nada, para construir tudo. Eu sei o que é que você ter coisas na mão para poder guardar e ter que preservar isso. E às vezes, muitas vezes, as pessoas queriam utilizar essa relação de troca comigo e eu disse não. Entendeu? Não vou abrir mão desse valor. Né? Claro que a gente procura ser sábio, inteligente, sem precisar de sacar essa arma, sim. sem precisar de utilizar essa carta. Mas de repente chega uma hora, um cara, por exemplo, entregava dízimo na igreja e ele começou a achar que assim, ele tinha o direito de dizer como que deveria ser as coisas. E aí eu disse para ele, falei, meu amigo, isso aqui não é um clube onde você é um investidor, entendeu? Aqui existe um conselho, as pessoas trabalham isso. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, é verdade, você é isso. Só que isso não te condiciona a ser senhor também. Isso condiciona que você também é um servo. E nós aqui somos servos. E assim, ficou super chateado. Tem um monte de coisa que ele foi falando. Eu falei, olha, você tem todo o direito de dizer, mas não quer dizer que você esteja certo. Entende? Não vou abrir mão de valores da igreja, de situações, porque você é um cooperador. Então você é cooperador, você não é sócio. A igreja não tem societários. Entende? Então você precisa entender que isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma igreja. Então nós temos que ajudar os pobres, nós temos que dar comida a isso, dar comida aquilo. E ele queria que comprasse algumas coisas para melhorar a estrutura da igreja. Eu falei, esse dinheiro é reservado para os pobres.
Não vou tirar da mão deles, entendeu? Não vou tirar a comida do pai, da mãe que padece lá, não tem que dar para o seu filho. Então eu guio uma igreja, eu tenho uma igreja, eu sei o que é, o que está por trás. Você tem que defender coisas que são bens, são materiais, mas você não pode abrir mão de valores. Então o que eu vejo hoje é muita liderança produzindo súditos, fã-clubes, muita gente que ainda tá intoxicado pelo poder do anel, né? E a vaidade, lá, né? Precious, e se tornando esmigos da fé, né? Foram entrando em decadência moral. E eu, quando falo isso, eu me lembro, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, esse filme me marcou pra caramba, sobre Francisco de Assis, Irmão Sol, Irmão Lua. Esse filme eu recomendo qualquer pessoa assistir. Você quer tomar doses cavalares de humildade, de espírito de servo, assista esse filme. Ele é uma moenda, ele quebra os ossos, ele quebra a alma, essas referências que a gente tem de domínio sobre as pessoas, né, de querer achar que nós temos alguma coisa. E Francisco, todo mundo que conhece um pouco a história dele sabe que ele era filho de cara muito rico, se tornou, entre aspas, herói de guerra. Quando voltou, ele teve um encontro com Jesus, e ele, um encontro mesmo, né? E é uma cena clássica que mostra ele tirando a roupa, né, na praça ali em Assis e tal, e o pai dele batendo nele, você é louco e tal, não sei o que, e ele jogando os panos de púrpura, não sei o que, pro povo, né? E ele está louco e tudo. Ele falou, olha, ninguém pode ficar acumulando tanto tesouro se não for desaguar no outro e tal. Aí tem um momento lá na frente que ele tem uma agenda com o Papa. Chega ele ali humilde, mais os companheiros de jornada, e aí ele tem um texto que os caras mandam ele ler. Ele olha e ele começa a citar os evangelhos, cara. Citar os evangelhos. E aí nessa hora ele dá uma dose de realidade pro Papa. E o Papa fica ali, parece que ele some, parece que ele volta no tempo, porque a gente tem a tendência de fugir da essência do princípio, né? Nós fomos chamados, aquilo que realmente Deus nos deu, das coisas que são puras. E aí o Papa ficou ali na cena do filme, é muito interessante. Ele tá dentro do Vaticano, muito ouro, muito isso, muito aquilo, e os cardeais ali, e a galera achando um absurdo, porque ele tava tipo assim, ensinando o padre a rezar, literalmente. Sim. E ele falando coisas pro Papa e tal e tudo, e o Papa tá ali entrando em outro mundo ali, refletindo, percebendo tudo que ele tá. Os caras pegam o Francisco e tiram ele de lá, jogam ele numa, tipo um lugar assim de gente que era, né, refúgio na hora. Aí ele tem uma acordada, se não me engano, Papa Inocêncio, não lembro agora. Aí ele fala, cadê? Aí ele diz, quem? O quê? Cadê aquele rapaz? Que é o rapaz? Aquele tava aqui, tal. Aí manda chamar ele. Aí ele vem. Aí ele fala, você me fez lembrar qual o motivo de toda a minha missão. Ele diz, Francisco, eu não tem como eu voltar atrás. Eu tenho muitos interesses aqui que não dá para voltar. Mas eu te abençoo. Vá, em nome de Jesus Cristo. Cara, isso é algo que se fala, é isso, o evangelho é isso. Aí ele fala, vai, anuncia, prega aos pobres, ajuda, faz a missão do Senhor. Eu estou aqui em volta de ouro, prata, tem uma agenda que não dá para voltar atrás, mas você me fez lembrar por que vale a pena a gente seguir a Deus. E esse é o risco, né, Maurinho, de você pegar e colocar uma estrutura à frente da missão e colocar a missão em função da estrutura, porque quando a missão ela começa a trabalhar em função da estrutura, porque o correto seria o inverso, a estrutura ela tem que se mover em função da missão. Mas quando alguém começou a construir, a igreja começou a crescer, a criar e começou a trabalhar para manter essa estrutura, porque agora o cara tem que vender a alma para poder manter aquela estrutura grandiosa que ele construiu. Tem que defender para não perder aquilo que construiu, né? Que dá a ele status, né? E aí a missão perde.
porque a missão vai trabalhar em função da estrutura, né? E é isso que a gente precisa. E a gente, é claro, a gente não está aqui se colocando como os que conhecem e sabem que a gente está fazendo tudo certo, não. Pelo amor de Deus. A gente está aqui aprendendo de fato e refletindo e pensando e se cobrando, né? E tendo os nossos insights aqui também, as nossas próprias demandas, as nossas próprias crises, né, que a gente tem. Mas é muito importante a gente pensar isso. Acho que fechando aqui o nosso papo de hoje, pensar nessa ideia de ter muito cuidado de eu estar tão interessado em construir uma mega estrutura para fazer eu cumprir a minha missão e depois eu ter que ficar trabalhando e gastando tudo que eu sou e que eu tenho, toda a minha energia, toda a minha força para manter a estrutura, e a missão ficou perdida no meio do caminho. Exatamente, porque a missão é exatamente as pessoas, né? Chega uma hora que as pessoas deixam de ser o ponto central, deixam de ser o fim, né, daquilo que a gente quer fazer mesmo, daquilo que Deus nos chamou. Porque aquilo que eu falei, às vezes a cadeira fica mais importante que a pessoa que senta na cadeira. Entende? E aí assim, a gente privilegia as coisas e não as pessoas. Aí a gente passa a usar as pessoas e amar as coisas. Entende? Então o objetivo é usar as coisas para amar as pessoas. As pessoas, igual você falou, o eu é a partir do outro, né? O eu individual se torna eu coletivo. Quando eu entendo que o outro é a base. Por que eu ofereço essa água? Muito obrigado. Porque o outro é importante. Qual o sentido desse copo? É para que ele mate a sede. Entendeu? O copo é só isso. Nada mais, nada menos. Ele não é tão importante quanto o que está lá dentro. E não é tão importante quanto aquele que recebe o copo. Então é isso que nós precisamos. Não vender, não negociar. A gente tem que defender isso aí. E essa igreja que eu pensei, que eu analisei para finalizar, como magnética, é essa igreja que se importa com o outro. Ela defende o outro, ela agasalha o outro, ela abraça o outro. Acolhe, né? Exatamente. Para que eu quero realmente uma estrutura mega? É para que as pessoas sejam abençoadas mesmo. Entendeu? Assim, não é um jogo de poder aqui. Eu não quero aqui ter súditos, gente de fã-clube. Isso aí é humano, isso aí é pueril, né? Passa. É passageiro, assim, e não é a proposta de Jesus. Então, qualquer líder que esteja nos vendo, principalmente os mais novos, não vão atrás dessas coisas. Isso aí é correr atrás do vento. Entendeu? Que vai valer a pena. Foi o abraço que você deu que curou. Foi a oração que você fez mais sincera, porque você se importou com o outro. É a empatia, às vezes, de sair de sua casa e ir na casa de alguém, tirar a pessoa de lá, daquele lugar onde ela não consegue sair, visitar as pessoas que estão nos hospitais, que estão nas cadeias, né? E esse é o lugar mais difícil. E tem gente que vai encontrar com Jesus um dia e fala: Senhor, mas em teu nome fiz isso, eu não fiz aquilo. Não sei quem você era. Entendeu? Porque eu estava nu, tu não me vestiste. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu estava preso e não foste me ver. Então não te vi. Você estava construindo muito prédio, estava muito ligado no Instagram. E você não se importou com o outro. Você usou o outro apenas como bem e serviço. Então, Igreja Magnética, ela é atraente e ela é interessante. Maravilha. Bom, o nosso tempo já foi embora. Eu sabia que ia ser pouco. Né? A gente quando conversa, a gente passa a tarde todo, o dia todo conversando e não esgota os assuntos. Então, Maurinho, que privilégio, que prazer, né? Contar com a tua amizade, com o teu carinho, né? Eu que agradeço. Com esses anos que a gente já caminha, mesmo distante. Você está lá em Goiânia, eu estou aqui, agora vai estar em São Paulo também, né? É verdade. Mas a gente sempre que se encontra, parece que a gente se viu ontem, né? Deu tchau ontem. Verdade. E esses dias na comunidade Altar foram realmente revolucionários, né? Foram maravilhosos. Fico feliz demais. Trouxe muita reflexão, trouxe muito despertamento. Na verdade, trouxe um olhar mais abrangente para muita gente ali. E para minha vida, especialmente, para minha família, né? Para os nossos líderes. Então, muito obrigado. A gente vai ter outro programa, vamos conversar. Esse aqui deveria ser multiplicado por uns 10, né? Porque é um tema fantástico, maravilhoso. Amém. Muito e obrigado. Que a gente consiga, né, viver esse princípio e a gente nunca se
Nunca perca essa essência, e o caminho é esse: voltar à simplicidade do Evangelho. Exatamente. Porque o Evangelho, apesar de ser avassalador, poderoso, É verdade. mas ele é simples. Né? Ele é simples, é você entender o princípio de servir. Né? Esse é o princípio do Evangelho. Isso nos mantém com os pés no chão. Exatamente. E o coração e a cabeça no céu. É verdade. Eu que agradeço. Obrigado demais. Tamo junto. Valeu. Bom, gente, que programa maravilhoso. Eu sei que muita gente foi impactada. Espero que você mande esse programa para muita gente. Compartilhe aí o nosso programa, compartilhe o podcast. Né? Não só você que assiste através do YouTube, mas você no Spotify, nas plataformas de áudio. Que prazer a gente poder ter um papo tão bom, e eu me sinto assim, missão cumprida, né? O programa tem sentido, tem o porquê de existir e está cumprindo o seu propósito. Deus abençoe você e até o próximo.